Laura, cara, você já fez um monte de coisa na tua vida, né? Agora você tá majoritariamente de sexóloga. Sim, né? psicóloga também. Psicóloga também. Sim. Que você... Bom, você me corrige se eu estiver enganado, tá bom? Você jogou vôlei. Joguei. Né? Largou pra estudar. Pra estudar. Eu entrei na faculdade de jornalismo. Jornalismo. Depois do vôlei. Eu sou de Minas, vim morar em São Paulo pra jogar vôlei no Pinheiros. Lá atrás, né? Há um tempão. E aí, passei na faculdade de jornalismo, era adolescente, quando eu vim jogar no Pinheiros. Passei na faculdade de jornalismo, me tornei jornalista e comecei a trabalhar, quando me formei, na Folha de São Paulo, num caderno regional ABC, depois na Folha da Tarde. E saí de Folha para ir trabalhar numa revista feminina, na revista Cláudia. Foi ali que começou a minha história com a sexualidade. Aí eu cheguei ali Mas foi do nada? Foi sem querer? Como é que foi isso? Surgiu uma vaga de editora de sexo. Na Folha da Tarde, eu era editora de cidades. Era hard, era chacina pra tudo quanto é lado, violência. E aí eu falei, eu tô querendo fazer um pouco uma coisa mais menininha. Que tava num mundo muito pesado. Entendi. E eu já tava lá há um tempão, 5, 6 anos. E aí eu falei, não, quero fazer uma coisa nova. E surgiu essa vaga de editora de sexo, que não existia esse cargo, na revista Cláudia, que foi nos anos final dos 90, 96, 97, mais ou menos, que as revistas estavam reposicionando o conteúdo editorial para falar mais sobre sexualidade. As revistas da editora Abril e outras também, Cláudia, Nova, Marie Claire, etc. E aí eu topei a vaga. E foi lá que começou a minha história como sexóloga, porque quando eu cheguei no primeiro mês eu já vi e falei, gente, que difícil editar uma área de um assunto tão tabu, até para mim. Eu tinha também vergonha de fazer as entrevistas com os especialistas na época e falar pênis, vagina, vulva, né? Eu falei, não, isso aqui não tá legal. E aí logo que eu me tornei editora, eu fui fazer uma pós em educação sexual. E foi assim que eu fui migrando. Aí eu fiz uma pós-graduação em educação sexual. Na sequência, curti demais, lancei livro, né? E, enfim, comecei a dar palestras. E aí eu fui deixando o jornalismo, sempre com a comunicação de fundo, né? Mas aí eu fui dando palestras e tal e resolvi abrir consultório. Mas aí eu precisava ser médica ou psicóloga para poder atender em consultório. E aí eu fui fazer psicologia como segunda formação. Aí fiz a psicologia, então hoje eu sou psicóloga da abordagem junguiana, tenho formação na abordagem junguiana, atendo os meus pacientes, né? Muitos chegam por conta da sexualidade, chegam, né, com queixas sexuais, mas atendo em psicologia em geral e continuo fazendo as ações de educação sexual pelo Brasil afora. Interessantíssimo. Mas assim, lá nesse começo, quando você vira editora de... Sexo. Editora de sexo. Comportamento e sexualidade. A editoria chamava Emoções e Sexo. Tá. O que te deu... Por que você... Qual bagagem que você tinha que te dava segurança para ir trabalhar? Zero. A bagagem que eu tinha é que eu tinha 20 e poucos anos, jornalista da Folha da Tarde, a gente acha que sabe tudo, né? Fala, não, né? Eu me viro. Revista feminina, né? Facílimo, né? Tô saindo de um jornal diário, né? Relação total, trabalhar em revista feminina, fácil. Cheguei lá, não era difícil, né? Claro que o traquejo ali de escrever e tal, a velocidade já vinha, né? Do jornal diário. Mas o assunto era muito tabu. A Cláudia era uma revista direcionada a mulheres casadas, não era? Ou tinha uma faixa etária da Cláudia, assim? A Cláudia, lá no início, sempre foi muito... podemos dizer que sim, mas quando eu cheguei, tinha esse reposicionamento, não só da Cláudia, mas de tudo quanto era revista. O assunto sexo estava começando a bombar para tudo quanto era lugar. Mas por quê? Por que começou a bombar esse assunto, assim? Foi uma revolução, né? Então a gente está falando aí, eu fui para a Cláudia em 96, 97. Em 98 foi lançado o primeiro medicamento para disfunção erétil, que foi o Viagra. Então era um momento... Caraca, faz esse tempo todo? Faz. Era um cenário da época, né? Que assim, sexo tava super em alta. Também uma outra coisa tinha acontecido, não tão recente. Então, no final dos 80, 88, a gente teve AIDS, né? Impacto de AIDS no Brasil e no mundo. Em 90, eu sei as datas todas, porque eu falo disso toda hora. É bom em números, né? Eu já não lembro. Não, eu lembro. Não tive Covid, não afetou a memória, né? Tô lembrando. Mas em 97 foi a primeira campanha que a gente teve nacional sobre enfrentamento de AIDS, né? Então foi a primeira campanha com o Ministério de Saúde, etc. Então a educação sexual começou a ser sugerida em escolas em 97. Então era uma época em que
tudo, a sociedade como um todo, estava olhando, num primeiro momento, de uma forma bastante educativa. Então, é sugestão dos parâmetros curriculares nacionais desde 97 e ainda não aplicado em todas as escolas, hoje, em 2023, né, olha quanto tempo, que o tema sexualidade seja transversal no ensino, ou seja, que apareça nas variadas disciplinas a partir dos 6, 7 anos de idade, que é quando a criança começa ali, né, seu estudo, né, nas escolas, e não quer dizer que vai falar sobre sexo, a trans em si, com 6 anos de idade. Então tem muita desinformação nisso, né? Conhecimento de corpo, né? Vai falar sobre sexualidade, que é um jeito de ser no mundo, né? A sexualidade pode incluir o sexo, a vivência do sexo, a prática do sexo numa fase mais amadurecida da vida. Mas sexualidade é um jeito de ser. De ser o quê? De ser homem, ser mulher, ser agênero, ser, né, o que a gente quiser ser. Então, de ser no mundo. E aí a gente começa a falar lá para os pequenininhos sobre isso. Né? Fala muito sobre corpo, fala também sobre maneiras de ser. Os pais são os nossos primeiros educadores, enfim. Mas, resumindo toda essa história, né? Nessa época aí dos 90, era um momento da sociedade como um todo querer falar sobre sexualidade, e as revistas entraram como grandes educadoras. Porque a mulher, tem várias pesquisas assim, da época, né? Que dizem que a mulher, onde ela obtinha informações sobre a sexualidade feminina e também sobre a masculina, eram nas femininas, que até então a gente não tinha aulas, né? A mulher adulta hoje não teve aulas, né? Em geral, não teve aula de educação sexual na escola e nem homens. Então, lá no passado, né, as femininas ocuparam essa lacuna aí, e depois outras coisas foram surgindo, né? O sexo entre os homens ali, mesmo em revistas, acho que sempre foi pro lado mesmo da pornografia e tal, né? A coisa mais do... Não da parte da educação, mas pra parte do... Tinha, por exemplo... punhetinha. Tinha Playboy, né? Na época também da Editora Abril, eu escrevi pra Playboy também, já um monte de coisa. E tinha a loira da Playboy, que respondia dúvidas, e que era um amigo meu, que fazia a loira da Playboy. Mesmo? Aí quando ele tirou férias, ele falou, você pode fazer pra mim? Eu falei, mas como? Ele falou, não, é só responder ali, bota uma pimenta, não sei o quê. Então, enfim, né? A loira era um personagem Quantas X, vezes né? deve ter batido punheta pra essa loira na Playboy e era um cara, viu? Então, enfim, então tinha aí umas tentativas. Depois disso, chegou... que nós estamos falando muito lá de trás de revista, né? Chegou a VIP. Mas né? eu li a Cláudia, por isso que eu te perguntei. Eu li muito Capricho, eu assinei Capricho. Escrevi pra Capricho também, muito. Tinha aí coluna depois, de quando eu sexo comecei na a ficar Capricho. maiorzinha, aí eu me lembro que era Nova. Nova era mais moderninha, assim, né? Sim, a Nova era mais pra desbocada e solteiras tal. Ficava tudo ali no mesmo, ficava no mesmo prédio, enfim. E a Cláudia, eu tinha essa impressão que era uma coisa mais para as mulheres comprometidas. Mulheres casadas, comprometidas. Pode ser. A Capricho era mais pra menina nova, né? Aí chegou a VIP falando, eu tive coluna na VIP também muito tempo, falando para um cara aí, queria falar, já queria esclarecer um pouco dúvidas, mas sempre tinha uma pegada meio cafa, assim, as revistas masculinas, né? Só que essa proposta foi mudando com o boom da internet. Porque aí a gente começou a ter, olha, na época lá de Cláudia, eu recebia 90% das dúvidas, chegavam de mulheres, 10% de homens. Via carta? Ainda era Chegava carta? carta, e-mail. Minha monografia da minha especialização foi, que se tornou um livro, meu primeiro livro depois, foi 500 perguntas sobre sexo, respostas para as principais dúvidas de homens e mulheres. Que eram as mulheres que faziam as perguntas e um pouquinho de homens que faziam as perguntas via parceiras. Entendi. Que era o meu marido, queria perguntar lá em 90 e bolinha, né? E aí, só que esse cenário mudou. Tanto que quando eu entrei no Altas Horas em 2007, fiquei 15 anos lá, né? Em 2007, já tava mais meio a meio. A molecada já perguntava. A gente não vê só a menina fazendo pergunta no Altas Horas, né? Não via menino também. Então, teve uma revolução aí nesse período, né? Então, numa década, teve uma abertura, mas mais da população jovem. Esse movimento aí de se abrir a falar, não, tenho dúvida também, quero saber também e tal, começou com a molecada, porque o homem adulto sempre se esperou, né? A sociedade muito repressora, sempre esperou que a mulher fosse quase virgem, né? E o homem fosse o garanhão, né? Então, essas cobranças aí que vêm de séculos fazem com que o adulto fique engessado ali num papel, né? Que hoje está bem mudado, mas a gente ainda carrega esses resquícios, né? Dá pra ver claramente quando o cara fala, pô, meu amigo quer saber não sei o quê. E por aí vai, né?
E também tem o lance de, pô, tá todo mundo vendo, né, cara? O troço tá na televisão. Então é melhor falar que foi meu amigo, não sei o quê. É muito divertido, né? Cara, assim, o mais impagável é a tua cara. Mas, cara, tá bom, tá? Teu amigo, né? Tô ligado. Essa cara... Sei. É,